Bom dia, gente, como vocês estão? Eu estou bem, estou conectada aqui em Apocalipse. Vou trazer para vocês a introdução de Apocalipse, ok? Como já vimos no Evangelho, segundo a João e suas cartas às igrejas da Ásia, o profeta e autor do Apocalipse, no capítulo 22, do verso 9, o mais enigmático e curioso livro da Bíblia do apóstolo João, filho de Zebedeu e Salomé, uma família abastada da Galileia, em Mateus capítulo 15, conhecido como o discípulo a quem Jesus amava, Jó 21:20. Talvez isso tenha deixado uma ponta de inveja em muitos falsos seguidores do cristianismo, a ponto de séculos mais tarde brotar a inveja maldosamente da parte de alguns críticos, certas calúnias questionando a sexualidade de João. Entretanto, em sua época, que por todas as igrejas da Ásia Menor, ele notabilizou-se por 4 ocasiões. O autor do Apocalipse tem o cuidado de se apresentar como João, no capítulo 1, a partir do verso 1. Judeu e versado nas Escrituras, alimentava viva e contagiante a esperança de que a verdade e a fé cristã não demorariam a ver a glória do triunfo eterno sobre as momentâneas e poderosas forças de Satanás em plena atuação do mundo. Por volta do ano 135 depois de Cristo, Justino Mártir e logo depois Irineu, no ano de 180 depois de Cristo, citam o livro do Apocalipse em seus estudos, em alguns trechos, palavras por palavras, e indiscutivelmente atribuem a autoria do livro sagrado a João, o apóstolo de Jesus Cristo. No século II, entretanto, um bispo africano denominado a Dionísio fez um longo estudo comparativo entre a linguagem e o estilo e a teologia aplicada ao livro de Apocalipse. E como o presbítero seria o autor deste livro profético, embora alguns estudiosos ainda hoje sigam pensamentos de Dionísio, a grande maioria dos eruditos e biblistas da atualidade confirmam a teoria do apóstolo João para o livro das últimas coisas, ou Apocalipse. Propósito. A palavra-chave para o início de uma correta compreensão desta obra encontra-se na abertura da carta, Revelação, no capítulo 1. Essa é a melhor tradução da expressão grega Apocaliptis, que abre o livro do Apocalipse, e frequentemente aparece nos textos proféticos do AT, da Septuaginta, a primeira e mais importante tradução em grego, tanto que a edição da Bíblia, King James, e todas as demais em línguas inglesa usam a expressão revelação, revelation, como título deste livro de João. A palavra Apocalipse tornou-se um termo técnico para a igreja primitiva e passou a designar a manifestação gloriosa de Jesus Cristo, o Messias, no final dos tempos, em Romanos capítulo 2, a partir do verso 5, e Coríntios capítulo 1, a partir do verso 7. Portanto, o Apocalipse é a revelação da pessoa de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, como Redentor do mundo, e conquistador único e absoluto do mal em todas as suas formas e expressões.
Como na época de João, as autoridades políticas e militares dominantes estiveram começando a impor o chamado culto de adoração ao imperador. O apóstolo sente-se a necessidade vital de encorajar os cristãos a se manterem fiéis e leais a Jesus Cristo, nosso único e supremo Senhor. Por vários motivos, incluindo a cultura, o estilo literário peculiar, o místico, a obra é fruto de uma experiência de êxtase espiritual e de segurança. Era fundamental que a mensagem chegasse às igrejas sem a censura ou o bloqueio do exército romano. Todo o processo pelo qual o Senhor dará prosseguimento à sua obra redentiva e salvadora de todas as pessoas que nele creem. Está aqui delineado sobre símbolos, metáforas e ilustrações diversas. A escritura desta obra maravilhosa e fundamental de João está baseada em 4 grandes visões, cada uma delas estrategicamente começando com a expressão no Espírito e comunicando ao leitor alguns aspectos da pessoa do Messias, Jesus Cristo, e da sua supremacia como juiz do universo. Cada visão proporciona uma cena diferente e nos conduz para um degrau superior no processo de revelação total e final da história da humanidade. O livro tem seu início marcado pela visão de cartas endereçadas pelo Senhor às 7 igrejas existentes no período apostólico e que servem como exemplo de igrejas de todas as épocas. Nestas cartas, Deus expressa seus elogios e críticas, concluindo sempre com uma advertência ou conselho e uma promessa. No quarto capítulo, João se sente transferido para as dimensões espirituais. Ele é concedido o dom de completar os grandes eventos mundiais que acontecerão depois de certos sinais. No capítulo 4, por meio de uma série de julgamentos seguidos, porém imprecisos quanto a épocas e durações, os selos, as trombetas e as taças, o planeta Terra e todos os seres vivos serão castigados por causa do pecado humano, com a sua insaciável perversão e maldade. Então, o grande dia da ira de Deus, retido por séculos e séculos, será finalmente inaugurado. Embora não possamos calcular quanto e nem quanto tempo levará para este processo de juízo, o próprio Senhor, por sua misericórdia, se encarregará de abreviar a dor e o sofrimento da raça humana, especialmente dos seus filhos. Nos capítulos 17 e 20, somos informados dos detalhes finais dessa dispensação ou tempo histórico. O glorioso retorno de Jesus Cristo, acompanhado por seus exércitos celestiais, no capítulo 19, a partir do verso 11, o estabelecimento afetivo e definitivo do reino de Deus. Logo após, o processo de julgamento final do trono branco, no capítulo 20, no verso 1, e o início de um novo mundo, no capítulo 21. Contudo, no encerramento deste livro, há uma palavra poderosa e alentadora de chamamento à devoção. O alerta é geral, considerando a iminente, triunfal e definitiva volta do Senhor. A santidade e o testemunho são imperiosos na vida de todo aquele que receberam o maravilhoso dom de crer em Deus, ou Yeshua.
O livro termina com uma oração que deveria expressar o santo desejo de todos os crentes. Maranata, uma transliteração do aramaico que significa Amém, vem Senhor Jesus, no capítulo 22, e 1 Coríntios capítulo 16. Data da primeira publicação. João escreveu o Apocalipse por volta do ano 93 depois de Cristo, quando os cristãos estavam começando a viver um dos seus mais intensos períodos de perseguição religiosa da história, depois do terrível reinado de Nero, no ano 54 depois de Cristo. Ao final da era do Domiciano, no ano 81 depois de Cristo, Tito Flávio Domiciano foi filho de Vespasiano, nascido no ano 51 depois de Cristo, na dinastia dos Flávios. Começou seu império com sabedoria e elevado carisma popular. Mostrou-se hábil administrador. Conquistou diversos povos e terra, inclusive a Bretanha. Entretanto, seu autoritarismo, sempre crescente, fez surgir um regime de extremo terror e repressão, que atingiu o povo, a aristocracia, os filósofos e principalmente os pensadores e pregadores judeus e cristãos. Sucumbiu assassinado numa conjuração promovida por seus senadores e com a simplicidade da sua esposa. O apóstolo João, sem citar nomes, faz uma profunda analogia entre a maligna estratégia política de Domiciano e os líderes mundiais despóticos e maquiavélicos de todas as épocas, especialmente como o último anticristo. Esboço do Apocalipse. Prefácio e saudações apostólicas aos crentes em Cristo, no capítulo 1, a partir do verso 1. Primeira visão, Cristo e a Igreja, no capítulo 1, verso 9. A representação da presença do sumo sacerdote, capítulo 1, a partir do verso 9. Mensagens às 7 igrejas, capítulo 2, a partir do verso 1. Segunda visão, Cristo e o mundo, capítulo 4, a partir do verso 1. Adoração universal ao Cordeiro e Rei, capítulo 4, a partir do verso 1. Os 7 selos são rompidos, capítulo 6, a partir do verso 1. Os 144 mil selados de Israel, capítulo 7, verso 1. A multidão incontável dos demais salvos, capítulo 7, verso 9. O ministério das 7 trombetas, capítulo 8, verso 6, capítulo 9, verso 21. O mistério da medição do templo, capítulo 11, verso 1. O mistério das 2 testemunhas, capítulo 11, verso 3. Os assustadores sinais mundiais, capítulo 12, verso 1, capítulo 14, verso 20. O sinal da mulher com uma coroa de 12 estrelas, capítulo 12, verso 1. O sinal do enorme dragão vermelho, capítulo 12, verso 3. Israel gerou um filho que regerá o mundo, capítulo 12, verso 5. A batalha de Miguel, o arcanjo, capítulo 12, verso 7. A besta que se levanta do mar, capítulo 13, verso 11. Cristo, o Cordeiro de Deus, no Monte Sião, capítulo 14, verso 1. Anúncios especiais dos anjos do Senhor, capítulo 14, verso 6.
Os 7 anjos derramam as 7 taças do juízo, capítulo 15, do verso 1, capítulo 16, do verso 21. Os santos entoam hinos e louvores a Deus, capítulo 15, no verso 1. Os anjos executam os 7 flagelos do juízo, capítulo 15, a partir do verso 5 e capítulo 16, a partir do verso 21. Terceira visão, Cristo e a vitória absoluta, capítulo 17, no verso 1 e capítulo 21, no verso 8. A destruição da Babilônia, capítulo 17, no verso 1 e capítulo 18, no verso 24. A resposta que vem do céu, capítulo 19, no verso 1. A prisão de Satanás por 1000 anos, capítulo 20, verso 1. Grandes conflitos e o juízo final, capítulo 20, no verso 7. E nasce o novo céu e a nova terra, capítulo 21, no verso 1. Quarta visão, Cristo e a eternidade, capítulo 21, no verso 9. Nasce uma nova Jerusalém, capítulo 21, no verso 9. A nova vida com o Cordeiro, capítulo 21, no verso 22, capítulo 22, no verso 5. Conclusão do Apocalipse, capítulo 22, do verso 6. Convocação à obediência imediata, capítulo 22, do verso 6. Convocação ao serviço cristão, capítulo 22, no verso 12. Convocação ao homem de Cristo, capítulo 22, no verso 16. Bênção apostólica a todos os crentes, capítulo 22, no verso 21.